Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida neste momento e sobre toda a sua família. Eu quero neste momento meditar num texto da Palavra de Deus e compartilhar com você algo que Deus colocou no nosso coração acerca desta palavra. Eu quero ler com você no Salmo de número 27, o Salmo de autoria de Davi. Davi, que foi um adorador por excelência, foi um homem que, em todas as etapas da sua vida, ele sempre demonstrava a sua confiança e a sua esperança na ação divina e na misericórdia divina. E nesse Salmo 27, ele escreve em um momento muito difícil da sua vida, um momento que ele estava passando por grandes adversidades, por perseguições, mas mesmo assim ele não deixou de expressar a sua esperança e a sua confiança em Deus. Então eu quero ler o texto aqui, nós vamos ler alguns versículos, mas eu quero me afixar em especial no versículo 14. Deus colocou algumas coisas no meu coração acerca desse versículo 14 e eu quero compartilhar com vocês em nome do Senhor Jesus. Então vamos ler o texto da palavra de Deus, Salmo de número 27, a partir do versículo 1, nós vamos estar lendo alguns versículos, e finalizando com o versículo 13 e 14. O salmista Davi, ele começa dizendo assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá e pôr-me-á sobre uma rocha. Agora nós encerramos aqui o versículo 5 e vamos pegar o versículo 13 e 14, onde Davi diz assim: Pereceria sem dúvida se não cresse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Aí no versículo 14 diz assim: Espera no Senhor, anima-te, e ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Eu vou repetir o verso 14. Espera no Senhor, anima-te, e ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Eu acho interessante que Davi, que foi um adorador por excelência, e dentre esses salmos aqui, praticamente na sua maioria, foram de composição de Davi. Foi Davi quem mais compôs salmos aqui. E eu acho interessante que mesmo em meio a momentos de tristeza, de sofrimento, de adversidades que ele enfrentava, mesmo às vezes até expressando nos seus salmos, nos seus cânticos, nas suas orações, angústia, tristeza, sofrimento, mas ele jamais deixava de professar sua confiança e a sua esperança em Deus. E aí ele finaliza esse salmo no versículo 14, dizendo: Espera, pois, no Senhor, anima-te e ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Essa questão do versículo 14, quando ele fala espera, pois, no Senhor, o que ele está querendo dizer? Ele está dizendo o seguinte: coloque a sua esperança no Senhor. Anima-te e ele fortalecerá o teu coração. Coloque a tua esperança no Senhor. Eu acho interessante que ele fala duas vezes. Aí eu fui pesquisar essa palavra esperança. Na raiz original aqui, é uma palavra, até uma palavrinha curta, tikva, que dá uma ideia, essa palavra esperança, ela dá uma ideia de fios de corda, de uma corda bem preparada, bem trabalhada, uma corda resistente, com a qual você amarra alguma coisa, com a qual você fixa alguma coisa, sustenta alguma coisa. Trocando em miúdos, Davi está dizendo assim, olha, se amarre, se apegue ao Senhor, anima-te e ele fortalecerá o teu coração. Davi está dizendo assim, olha, se amarre ao Senhor, fique amarrado, ligado, em contato com o Senhor, anima-te, porque ele fortalecerá o teu coração.
Irmãos, eu sei que são tempos difíceis que nós estamos enfrentando. Quanto mais nós temos acesso às notícias, mais notícias ruins nos bombardeiam a cada dia pelas mídias sociais, pela TV, enfim. A gente tem um acesso volumoso de notícias ruins e muitas vezes em algumas pessoas isso causa desespero, isso causa angústia, isso causa tristeza. Mas nós não podemos deixar que isso venha inundar o nosso coração. Nós temos que aprender com Davi. Davi estava num momento de extrema perseguição, de grande luta, de muita dificuldade, mas mesmo assim, ele traz um conselho com experiência de vida. Ele diz assim: espera no Senhor, anima-te a lhe fortalecer o teu coração, espera, pois, no Senhor. Eu quero chamar a sua atenção aqui para uma coisa interessante, algumas qualidades que eu descobri na vida de Davi, que por ele nos exortar, por ele nos trazer uma palavra de exortação, nos chamando a atenção para confiar no Senhor, ele estava falando isso por experiência de vida. Ele estava dizendo que ele estava amarrado, apegado ao Senhor. Por isso que ele entendia que mesmo passando por sofrimento, por aflição, Deus no tempo certo iria dar vitória para ele. A quem você está amarrado nesta hora? A quem você está apegado? Em meio a tanta notícia ruim, é tanta notícia de Covid, é tanta notícia de catástrofe, de tanta coisa, e às vezes a gente fica meio que deslocado nessa situação, mas deixa eu te perguntar, a quem você se apegou, a quem você se amarrou? Davi estava amarrado, falando dessa ideia de esperança aqui que o texto hebraico ele traz para nós. A quem você está amarrado? Tem gente que está amarrado ao que os outros dizem, amarrado a pessoas que estão desesperadas. Querido, não se apegue, não se amarre a nada que venha comprometer a tua fé, que venha comprometer a tua esperança. Confia no Senhor, se amarre ao Senhor. E aí eu quero pegar aqui, extrair de Davi aqui algumas qualidades de quem põe a sua esperança no Senhor. Porque às vezes, querido, esperar no Senhor não quer dizer que você vai ficar, eu às vezes nas pregações eu uso muito esse termo, você vai ficar igual uma musiquinha do Raul Seixas, com a boca escancarada, cheio de dentes, esperando a morte chegar. Não é assim que as coisas funcionam. Você está esperando no Senhor, você tem que ter algumas atitudes, alguns comportamentos que condizem com a pessoa que espera no Senhor. E eu quero enumerar pelo menos aqui, seis atitudes, 6 qualidades que Davi tinha e que você precisa ter, esperando no Senhor, para que ele possa entrar com vitória para a sua vida, nesse tempo tão difícil que nós estamos enfrentando. Talvez, além do problema da pandemia, talvez você está enfrentando o problema do desemprego, o problema da luta emocional, da luta familiar, conjugal, eu não sei. Talvez até está sofrendo uma perseguição, como foi o caso de Davi quando escreveu esse salmo, que estava sendo perseguido. Eu não sei qual é o tempo de dificuldade que você está enfrentando. Eu sei de uma verdade, que Deus é poderoso para fazer abundantemente mais, além de tudo aquilo que você pensa ou necessita. Eu sei que Deus é poderoso para, no tempo certo, arrancar você com mão forte dessa situação difícil, dessa situação adversa, que porventura você possa estar enfrentando. Mas o segredo é pôr a sua esperança em Deus. O segredo é estar amarrado, entrelaçado, arraigado em Deus nesse momento. E como você vai esperar em Deus nessa situação? Eu sei que é difícil esperar em Deus, é difícil muitas vezes a gente colocar esperança, porque você olha para um lado, olha para o outro e às vezes não há indícios de realização, de concretização daquilo que nós esperamos. É tão triste isso, mas em Deus, quando nós colocamos em Deus a nossa esperança, querido, nós não somos frustrados. E uma pessoa que põe a sua esperança em Deus, primeira coisa que eu quero citar aqui, quem espera no Senhor, ele anda em obediência à palavra de Deus, querido. Quem coloca a sua esperança em Deus, quem deposita a sua esperança em Deus, ele entende o seguinte, que ele tem que andar de conformidade com aquilo que Deus, pela sua palavra, o orienta. Lá no livro de Salmo de número 119, versículo 92, olha o que Davi, olha o que o salmista diz aqui. Ele diz assim: se a tua lei não fora toda a minha alegria, há muito que teria perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois por eles me tens vivificado. Olha a declaração que o salmista faz aqui.
que se a palavra de Deus não estivesse no coração dele, se ele não estivesse obedecendo, lendo, meditando e obedecendo, aplicando os preceitos de Deus na vida dele, e com certeza quando nós obedecemos a Deus, aplicamos a palavra de Deus na nossa vida, no nosso coração, isso nos traz alegria, porque automaticamente nos traz refrigério. Ele diz aqui que há muito ele teria perecido na sua angústia. O que você tem feito, meu amado, nesse tempo de luta? O que você tem feito nesse tempo de adversidade? Você tem passado desde a manhã até o anoitecer nas redes sociais, vendo tanta tragédia, tanta notícia ruim, ouvido comentários enganosos de pessoas que muitas vezes não sabem nem o que estão falando, ou você tem esperado no Senhor, obedecendo, guardando, aplicando o que a palavra de Deus diz para o teu coração? Olha que coisa linda, que exemplo lindo que o salmista, na verdade, aqui é um salmista, nos dá a nós aqui, que nesse momento de espera, nesse momento em que estamos aguardando ansiosamente a ação do Senhor em favor das nossas vidas, nós temos que andar em obediência à palavra de Deus. Deixa eu te fazer uma perguntinha rápida aqui. O que Deus tem pedido a você, por intermédio da sua palavra, que você faça, que você execute, que você aplique na sua vida em meio a esses tempos de adversidade? Eu acho interessante que Josafá estava passando uma luta grande também, lá em 2 Crônicas 20, e a Bíblia diz que chegou para ele ali uma notícia ruim, disseram para ele que 3 nações estavam contra ele, os amonitas, os moabitas e os habitantes da montanha de Seir, e a Bíblia diz que Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor. Mas aí Deus levanta o profeta, porque naquela época, querido, eles não tinham o privilégio que nós temos, eles não tinham o que nós temos em mão. Hoje nós temos acesso livre à palavra de Deus. Hoje você tem, quer por um aplicativo de celular, ou quer pela própria Bíblia manualmente falando, você tem acesso à palavra de Deus, aos preceitos do Senhor, ao que Deus tem para te orientar, para te direcionar em meio às dificuldades da sua vida. Josafá não tinha, mas a Bíblia diz que ele pôs-se a buscar o Senhor. E a Bíblia diz que Deus levanta ali dentre os filhos de Israel ali um homem chamado Jaaziel. E esse homem, usado pelo Espírito de Deus, vira para Josafá e diz assim: nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, está em pé, vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã sairei ao encontro e o Senhor será convosco. Deus levanta o profeta, dá uma palavra de direção para Josafá. Josafá faz o quê? Ele automaticamente obedece à voz do Senhor. E o resultado está lá a partir do versículo 20 a seguir. Deus deu vitória a Josafá e ao povo de Judá, porque eles obedeceram à palavra de Deus. Querido, vale a pena obedecer à palavra de Deus, vale a pena, enquanto nós esperamos algo acontecer, enquanto nós esperamos uma mudança na situação drástica da nossa vida, é necessário que obedeçamos à palavra do Senhor, e Deus sempre está falando através da sua palavra. Deus jamais deixa de nos dar uma direção e uma orientação através da sua palavra. Então aprenda nessa noite essa primeira característica que você precisa ter. Espera no Senhor, obedecendo a sua palavra. Não fique dando ouvidos ao que as pessoas falam. Tem muita gente que o prazer deles é disseminar notícias ruins e dar conselhos enganosos. Mas a palavra de Deus não, querida, ela é fiel. A palavra de Deus, ela nos instrui, ela nos orienta, ela nos anima, ela nos corrige, ela nos conforta, ela nos consola, ela nos alegra. Ela tem tudo aquilo que é necessário para mudar a história da nossa vida, para nos abençoar. O que o texto diz em Deuteronômio 28? Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus. Eu gosto muito dessa citação. Tendo cuidado de guardar tudo que o Senhor vos ordena, então o Senhor vosso Deus vos exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão até a ti e te alcançarão quando deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus. Querido, Davi era um homem cheio de falhas. Davi era um homem que a Bíblia não isenta as falhas de Davi, mas você vai ver que o próprio Deus testifica que Davi era um homem segundo o coração dele. Por quê? Porque era uma das características que Davi tinha, a sua obediência à palavra do Senhor. Você quer a segunda característica nessa noite? Segunda atitude neste momento? A segunda atitude é que quem espera no Senhor, ele tem uma fé firme, e essa fé, ela não se abala. O que diz no Salmo de número 125?
Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Querido, um outro texto aqui também no Salmo 62, versículo 8, olha só o que o salmista diz: confie nele, ó povo, em todos os tempos, derramai perante ele o vosso coração, Deus é o nosso refúgio. Eu acho interessante na parte A ele diz: confia nele, ó povo, em todos os tempos. Querido, eu sei que o tempo agora é tempo de luta, é um tempo de dificuldade, é um tempo de adversidade, mas não perca a sua confiança no Senhor. Não pense que Deus está alheio a essa situação, não pense que Deus se esqueceu de você, não, querido. Deus não se esquece de nós. No Isaías 49:15, o texto diz bem claro lá: pode uma mãe esquecer do filho que cria, do filho do seu ventre, que não se compadeça dele? O texto ainda diz mais: mas ainda que essa viesse a se esquecer, todavia eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Deus não se esquece de nós, querido. É por isso que nós temos que confiar nele em todo o tempo. É por isso que nós temos que pôr a nossa fé nele em todo o tempo. Fé, confiança. Quando você confia em alguém, você deposita a fé nele, querido. Não fique depositando. A gente vê esse mundo mal que estamos vivendo, a gente vê esse sistema político mundano que nós estamos vendo, corrupto que nós estamos vendo. É triste falar isso, mas é uma realidade que nós estamos enfrentando. Uma notícia após a outra, nós vemos aí as manifestações da corrupção no meio político que nós estamos vivendo. Não ponha a sua esperança em homens, em pessoas falhas, carnais. Deposite a sua confiança em Deus. Não deixe que a sua fé seja abalada por essas coisas, não. Eu acho interessante que o profeta Abacuque, no capítulo 3:17, eu acho lindo a declaração dele. Aquilo é uma declaração de confiança. Ele diz assim: porquanto ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, nos currais não hajam vacas e as malhadas não dêem crias, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Olha a declaração que Abacuque faz, querido. Independente da circunstância, independente da situação, ele deixou bem claro: eu confio no Senhor, eu confio em Deus e eu vou me alegrar nele. Entenda esse princípio para a sua vida. Você está esperando no Senhor, querido? Então não deixe que a sua fé seja abalada. Não comece a questionar o tempo de Deus. Não comece a reclamar dizendo: ah, Deus está tardando. Será possível que Deus não está vendo essa situação que eu estou passando, que o mundo está passando? Com certeza, querido, Deus está vendo. Provérbios 15, versículo 3 diz assim: os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os maus e os bons. Deus está atento a tudo, querido. Nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Agora eu preciso entender um princípio. Deus tem o seu tempo de agir. Deus tem um momento de agir. E outra, querido, nós precisamos entender que muitas vezes Deus permite certas situações acontecer na nossa vida para provar a nossa fé, para ver se realmente nós confiamos nele, para ver se realmente a nossa confiança está depositada nele. Quantas pessoas, amados, nesse tempo de adversidade nós estamos enfrentando, estão deixando o Senhor, deixando de crer no Senhor, estão sendo levados por outras coisas, por outras notícias, por outras pessoas aí, abandonando a sua confiança em Deus, querido, e estão perecendo, porque todo aquele que não confia no Senhor, querido, ele só tem a perder. A terceira qualidade, ou terceira atitude de uma pessoa que espera em Deus, que tem esperança em Deus, sabe qual é? É que quem espera no Senhor, ele é equilibrado e não teme o futuro. Eu fico vendo tanta gente desesperada aí, querido, desesperado, quando as pessoas estão tirando a vida, quando as pessoas estão perdendo a noção das coisas, se entregaram ao desespero. Meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Aquele que põe a sua esperança em Deus, ele tem equilíbrio, ele tem aquela capacidade de manter-se firme, de não se entregar ao desespero. Eu acho interessante, querido, quantas pessoas estão desesperadas por aí, às vezes dizem que servem ao Senhor, mas entram em desespero, entram em colapso e perdem a esperança, e às vezes se deixam levar até pela murmuração, se desequilibram emocionalmente, falam coisas, fazem coisas totalmente fora da realidade cristã em que estão vivendo.
Meus amados, nós precisamos entender, querido, que quem serve a Deus, ele tem confiança e ele expressa isso de uma forma equilibrada. Eu sei que às vezes tem momento que a angústia bate no nosso coração, a tristeza, podemos até ficar desesperados, mas não permanecer. Podemos até ficar tristes, mas não permanecer. Podemos até às vezes achar que estamos encurralados, não tem mais jeito, mas nós não vamos permanecer, porque nós temos um Deus, querido, que trabalha em favor das nossas vidas. A Bíblia diz, o profeta Isaías diz, porque desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos se ouviu, nem com os olhos se percebeu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus, no tempo certo, ele vai agir em favor da nação brasileira, ele vai agir em favor da sua vida individualmente, mas é necessário, querido, que nós tenhamos um equilíbrio. Paulo, escrevendo na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, ele diz o seguinte: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas espírito de poder, de amor e moderação. Moderação faz parte do equilíbrio, querido. A pessoa moderada é uma pessoa que sabe se colocar no seu lugar, que não fica entregue, não fica sendo levado de um lado para o outro pelo desespero. Tem gente que se desespera porque está passando. Não, querido, não desespere, tenha equilíbrio, confie no Senhor. Você lembra do profeta Eliseu? Eu acho lindo, a Bíblia diz que Eliseu estava ali na cidade e quando o seu servo se levantou, acordou pela manhã, e a Bíblia diz que ele estava no monte, ele olhou e viu que a cidade estava cercada, a região estava cercada de carros e cavaleiros, homens ali que vieram até o profeta para levar ele preso. E aquele moço levanta desesperado e acorda o seu senhor num desespero, todo desequilibrado emocionalmente. Eu imagino, eu queria estar lá para ver aquela cena, querido. O profeta levanta tranquilo, talvez ele dá até aquela espreguiçada, né, que a gente dá de manhã quando está acordando. Aí ele olha assim para o servo dele quase arrancando os cabelos da cabeça, talvez. Desesperado, ele diz assim, ele faz uma oração tão singela, uma oração tão serena, uma oração de uma pessoa tranquila e equilibrada, porque confiava no Senhor, e diz assim: ó Senhor, abre os olhos deste moço para que ele veja. E a Bíblia diz que no mesmo momento abriu-se os olhos daquele moço e ele viu que o monte, aquele lugar, estava cercado de carros e cavalos de fogo. Querido, entenda bem, não há necessidade de desespero. Deus está no controle da tua vida, Deus está no controle da tua família. Não perca a esperança, não perca o equilíbrio, confie no Senhor. Porque quando a gente está desequilibrado, quando a gente não tem um equilíbrio na vida, a gente toma atitudes precipitadas, a gente fala o que não convém, a gente faz o que não precisa e futuramente a gente paga caro por isso. Quantas pessoas você conhece que num momento de desespero, num momento de desequilíbrio, falaram coisas, fizeram coisas que comprometeram o resto da sua história e às vezes até a sua família. Mas essa característica de uma pessoa que põe a sua esperança em Deus é porque ela é uma pessoa equilibrada. A quarta atitude, deixa eu acelerar para não tomar muito tempo, a quarta atitude de uma pessoa que põe a sua esperança no Senhor, sabe qual é? É uma pessoa que é protegida e guardada por Ele. Ô querido, quando você confia no Senhor, Deus não te deixa desamparado. Quando você confia no Senhor, o Senhor não te abandona. Quando você põe a sua esperança, quando você está amarrado, atrelado, como diz aqui o sentido original da palavra, esperança, quando você está bem enlaçado em Deus, até porque Ele também te envolve, como diz o salmista, com as suas cordas de amor, Ele te atrai com as suas cordas de amor. Ô querido, você é protegido por Ele, nós somos protegidos por Ele, querido. Em toda a história do povo de Deus, quando você vê na palavra de Deus, quando você ouve testemunhos de fé, testemunhos de esperança, você vai ver que sempre Deus guardou o seu povo, sempre Deus amparou, protegeu, abençoou o seu povo. Você lembra da história de Esther? Lembra da história do povo judeu ali, juntamente com Esther ali, aquela região ali, naquele reinado do rei Assuero, aquele maldito daquele Ramã, ele tentava de todos os jeitos exterminar o povo, ele tentou de todos os jeitos exterminar o povo,
Mas quando Esther e Mardoqueu colocaram a sua confiança no Senhor, colocaram a sua esperança no Senhor e começaram a buscar o Senhor, o que o texto diz, querido? Deus deu um grande livramento para a nação toda. Não foi um livramento só para Esther, não foi um livramento só para Mardoqueu, não. Foi para todo o povo que estava ali, querido. Sabe por quê? Porque quem põe a sua esperança em Deus é protegido por Ele. Se eu fosse citar aqui na Bíblia, quantas pessoas foram protegidas? O povo de Israel mesmo, ali no Êxodo, ali no Egito, aliás, e ali na peregrinação pelo deserto, querido, Deus sempre guardando, Deus sempre protegendo, Deus sempre dando vitória. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme e os livra. O Senhor guarda, o Senhor protege. Então, querido, quem põe a sua esperança no Senhor é protegido por Ele. Quem põe a sua esperança no Senhor também, sabe o que acontece com ele? Quem coloca a sua esperança no Senhor, ele vive em plena alegria. Salmo de número 30, versículo 5, o que o salmista diz? O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Também no Salmo 16, versículo 8 e 9, olha o que o salmista diz. Ele diz assim, olha: sempre tenho posto o Senhor diante de mim, com Ele à minha direita não serei abalado. Por isso meu coração se alegra e no íntimo exulto, mesmo o meu corpo repousará tranquilo. Ô querido, deixa eu te explicar uma coisa. Eu sei que tem dia que a gente fica triste, mas não permanece. Tem dia que a gente fica angustiado, mas não permanece. Tem dia que a gente se sente abatido, mas não permanece. Sabe por quê? Porque nós temos um Deus que a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Eu aprendi uma coisa em toda essa história da minha vida, desde quando converti o Senhor. Eu passei muitas lutas, ainda passo. Já passei por muitas adversidades, ainda passo. Mas, querido, eu não perco a minha alegria. Sabe por quê? Porque a minha alegria não está alicerçada nas coisas deste mundo. A minha alegria está em Deus. É de Deus que vem a minha alegria. É de Deus que tem que vir a sua alegria. Você não precisa, entenda isso, você não precisa de coisas superficiais deste mundo para alegrar o seu coração. Muitas vezes a gente senta diante de um aparelho de TV, assiste um filme de comédia, lê um livro de comédia, alguma coisa, aí a gente fica alegre, mas aquela alegria ela passa. E aquela alegria, ela é forçada por uma circunstância, por um momento ali que nós estamos de entretenimento. Mas a alegria do Senhor, ela vai muito além, querido. Estar alegre no Senhor vai muito além de buscar coisas superficiais para preencher essa alegria. É uma alegria que o Espírito Santo inunda o nosso coração, mesmo em meio aos maiores problemas, porque nós sabemos em quem nós temos crido. O que Jó falou? Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Então você precisa entender isso. Coloque a sua esperança no Senhor e viva alegre, viva em plena alegria. Não deixe... Eu fico triste, sabe por quê? Às vezes eu vejo pessoas que se dizem cristãs e vivem numa tristeza, numa angústia, aquela cara eu costumo brincar muito, falar muito assim, fica aquela cara de maracujá de gaveta, sabe? Aquela cara enrugada. Querido, isso não é sinal de vida com Deus, querido. Esse sinal de amargura e tristeza do coração. Abra o coração, alegre o teu coração na presença do Senhor. Comece a lembrar. Um segredo para você se alegrar em Deus e manter o seu coração alegre. Comece a trazer à memória o que diz lá em Lamentações 3:21. Comece a trazer à memória aquilo que te traz esperança. Comece a lembrar dos milagres que Deus fez na sua vida. Você que está ouvindo esta palavra, com certeza você já passou por momentos difíceis. Você não está aí agora? Eu já passei por tantos momentos difíceis na minha vida. Eu não estou aqui, então eu começo a lembrar dos benefícios que o Senhor me fez. Eu acho interessante, Davi era um homem tão cheio de alegria, porque ele diz no Salmo de número 103, diz assim: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Você acha que quem está triste vai ficar falando isso, querido? Você acha que quem está com o coração coração angustiado vai ficar falando isso? Vai bem dizer, eu só bendigo, eu só faço isso quando eu estou alegre. E Davi era um homem cheio de alegria.
A Bíblia diz em um determinado momento que Davi, quando recuperou a arca do Senhor, estava vindo para Jerusalém. A Bíblia diz que Davi dançava de alegria. Sabe por quê? Porque ele tinha plena alegria no seu coração. Ele, em todo o tempo ele teve a esperança de que Deus ia fazer com que ele lograsse êxito em trazer de volta a arca do Senhor para Jerusalém. E ele veio alegre. Então entenda isso. Talvez eu sei que o momento que você está enfrentando pode ser de tristeza, não só pela questão que nós estamos enfrentando da pandemia, os problemas sociais, os problemas financeiros, mas, querido, alegre-se no Senhor. A Bíblia diz que um coração alegre aformoseia o rosto, mas um espírito abatido é a podridão dos ossos, querido. Não deixe e não atraia para a sua vida doenças psicossomáticas, porque está com o coração triste, o coração angustiado. Não. Encha-se da alegria do Senhor. Tenha esperança que Deus vai mudar a sua história em nome do Senhor Jesus. E eu quero finalizar aqui com a última atitude. A última atitude é que quem espera no Senhor vive em perfeita paz. Olha o que Isaías 26, versículo 3, o profeta diz assim, olha, ele diz assim: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Você entendeu essa palavra? O Senhor, ele vai te conservar em paz, porque a sua mente, o seu coração está firme nele, você está confiante nele, querido. Entenda isso. Paz, a gente precisa aprender uma coisa, a gente tem um conceito muito errado do que é paz. Paz não é a ausência de problemas. Paz não é essa paz que o mundo vive tentando fazer, não. Tratado de paz a poder de armamento, de guerra, não é nada disso, querido. O próprio Jesus disse o quê? Tenho-vos dito essas coisas, João 16, 33, e diz: tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus falou: deixo-vos a minha paz vos dou, não vos lá dou como o mundo a dá. Eu acho interessante, quando eu vivia lá no mundo, às vezes eu vivia buscando paz, né, para os conflitos da minha alma, para as angústias internas que eu vivia. Eu buscava paz nas festas, eu buscava paz nos bailes, nas bebidas, nas farras, nas bagunças. Interessante, enquanto eu estava lá, eu tinha uma aparente paz. Chegava em casa, quando eu ia deitar para dormir, eu não tinha paz para dormir. Quantas noites eu ficava acordado até o dia amanhecer, com medo de deitar e dormir, com medo de morrer naquela condição, porque eu sabia que se eu morresse naquela condição, eu perderia a minha vida, eu ia para a condenação eterna. Isso é paz, meu querido, isso é paz. Mas quem tem Jesus na vida tem paz. A Bíblia diz que Deus é o grande Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz. É Ele, querido, que nos ajuda a viver em perfeita paz. Não essa paz que o mundo dá, não a paz que precisa ser conseguida através de ingestão de drogas, através de ingestão de bebidas, através de uma noite de prazeres, através de uma noite de farra, de sexo, de prostituição. Não, isso não é paz, querido, isso é prejuízo. Isso não é paz, isso é maldição para a vida. Paz real, só Deus em Cristo tem poder para nos dar. E quem vive esperando em Deus, quem põe a sua esperança em Deus, vive em perfeita paz, querido. Eu sei que o mundo pode estar aí desabando ao nosso redor. O próprio salmista, no Salmo 27, verso 1, o que ele disse aqui? Ele estava num momento de tribulação, ele estava num momento de perseguição, mas ele disse o quê? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Querido, isso são palavras de quem estava em perfeita paz. Isso são palavras de quem a paz estava inundando o seu coração, querido. Porque se ele não tivesse paz nesse momento de perseguição, você acha que ele ia declarar tanta confiança assim na graça e na salvação da parte de Deus para a sua vida nesse momento? Então entenda esse princípio, querido. Eu quero finalizar aqui agora dizendo para você uma coisa. Não importa o momento que você está enfrentando, é um momento difícil, é um momento de adversidade, é um momento de luta, é um momento de grande dificuldade, mas é um momento que você tem para expressar, para agir conforme essas 6 características, 6 atitudes de uma pessoa que põe a sua esperança em Deus. E com certeza
Deus vai nos dar vitória em nome de Jesus. Eu finalizo repetindo o verso 14 aqui para você nesta hora, em nome de Jesus. Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Que Deus em Cristo possa abençoar ricamente a sua vida, que nesse tempo de dificuldade, a adversidade que você possa estar enfrentando, que o Senhor te dê graça, que o Senhor te dê força, que o Senhor te dê vitória, não somente a você, mas a toda a sua família, em nome de Jesus. Um forte abraço, fica na paz, em nome de Jesus.